Quem obrigou Jesus a ir à cruz? Deus? Não. Porque o amor não implica e não impõe sacrifício a ninguém. O amor não impõe sacrifício a ninguém. Quem colocou Jesus na cruz? Se não foi Deus, se não foi Herodes, se não foi Pilatos, se não foi César, quem colocou Jesus na cruz? Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmos 121, 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. 6. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. 7. O Senhor te guardará de todo o mal ou guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glórias a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Durante esse mês inteiro nós vamos falar sobre cansaço, fadiga, exaustão. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15, versículos 21 ao versículo 27. Se você não tiver Bíblia, nós providenciamos para você aqui na tela. Eu leio da NVI, Nova Versão Internacional. Certo homem de Cirene, só um parênteses, Cirene era uma região que ficava no norte da África, mais ou menos entre a Líbia, a Tunísia, norte da África. Certo homem do norte da África, com segurança um negro, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Até aí. Todos os evangelhos narram que numa determinada sexta-feira, véspera da Páscoa dos judeus, na cidade de Jerusalém, 4 homens carregaram cruzes. 3 carregaram a cruz e foram crucificados. 1 carregou a cruz, mas não foi crucificado. 2 eram ladrões, que segundo as leis da época,
eram merecedores de serem crucificados. Jesus carregou a cruz, mas mesmo segundo as leis da época, ele estava sendo linchado. O julgamento, o processo todo de Jesus era injusto. Carregou a cruz, obrigado, que foi Simão o Cirineu, do norte da África. Não era obrigado, Jesus. Porque Jesus tinha o poder de chamar 12 legiões de anjos para virem ao socorro dele. Mas mesmo assim, Jesus se submeteu a carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, que para sempre ficarão conhecidas como a Via Dolorosa. É muito interessante essa narrativa, porque essa narrativa está cheia de significados. Tem atitudes diferentes nos 4 que carregaram a cruz. Atitudes diferentes. 2 ficaram muito tristes. Jesus e um dos ladrões. Jesus estava muito triste por carregar a cruz. E um dos ladrões também estava muito triste com a sua situação. O outro ladrão ficou revoltado. Ele não estava triste, ele estava revoltado. E um que carregou a cruz, o Simão Cirineu, estava perplexo, estava assustado, estava apavorado. Por que ele estava perplexo, apavorado e assustado? Porque ele nem sabia do que se tratava. Simão era um peregrino que estava vindo do norte da África para a festa da Páscoa dos judeus. Porque a festa da Páscoa é uma festa de peregrinação, de romaria. E esse Simão Cirineu veio de romaria, lá do norte da África, para celebrar a Páscoa. Ele era um judeu, africano, negro. Quando ele está no meio da rua, vem passando uma procissão com 3 homens, e o Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz. A cruz aqui é símbolo do sofrimento universal. Essa cruz aqui é uma cruz não no sentido sacrificial da teologia de Paulo. Essa cruz aqui é a cruz do sofrimento humano. Porque esses 4 personagens representam um pouquinho de cada um de nós. Simão Cirineu, o bom ladrão, que a tradição católica chama de Dimas, o mau ladrão, que a tradição católica chama de Gestas, e Jesus. Simão Cirineu, 2 ladrões e Jesus. Tem um pouquinho de cada um de nós aqui, nesses 4 personagens. Tanto que Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz. A sua cruz. A cruz é o sofrimento universal. É o sofrimento que todos nós padecemos na vida e que todos nós vamos padecer. Por que todos nós vamos padecer? Porque nós vivemos, nas palavras do profeta da antiguidade, num vale de lágrimas. O mundo é um vale de lágrimas. Todo mundo sofre, e não tem ninguém que esteja isento ao sofrimento. E mais ainda, não só todo mundo sofre, como todo mundo está destinado à morte. E todas as pessoas que você ama vão morrer.
Por isso é que há duas metáforas no Apocalipse que são fortíssimas. Uma delas se encontra no capítulo 6 do livro do Apocalipse, que diz que a morte chega num cavalo branco, pálido, amarelado. Um cavalo pálido, não branco, amarelo, pálido. Apocalipse diz que a morte chega para nós montada num cavalo pálido. E a ideia é que esse cavalo pálido chega para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família. E há algumas pessoas aqui que já enterraram prematuramente gente que você amava. E o Carlos Drummond de Andrade, genial como ele era, fez até um poema sobre a morte a cavalo. E o Carlos Drummond de Andrade diz assim: a cavalo de galope. A cavalo de galope, a cavalo de galope, e lá vem a morte chegando. A cavalo de galope, cavalo de galope, a morte numa laçada vai levando os meus amigos. Por que a cruz? Porque a cruz é a morte, é a decrepitude, é o envelhecimento, é o sofrimento universal que chega a todos nós a cavalo de galope. E a genialidade do Drummond é que ele fez versos que no ritmo do verso a gente até intui um cavalo de galope. O barulho do cavalo galopando. A cavalo de galope, a cavalo de galope, a cavalo de galope, a cavalo de galope. Está vindo a morte chegando. Apocalipse 6 e 7. Num cavalo amarelo, pálido. E também tem uma outra metáfora do sofrimento universal, também do Apocalipse, é que os anciãos que estão no céu celebrando o Cordeiro que venceu, e aí começam a chegar pessoas no céu, começam a chegar gente no céu. E é interessante que um dos anciãos pergunta: quem são esses que estão vindo vestidos de branco? Não veio ninguém de nenhum palácio, não veio ninguém de nenhuma academia, não veio ninguém de nenhuma igreja, não veio ninguém da América, não veio ninguém de Quixeramobim e não veio ninguém dos jardins. Da onde eles vêm? O próprio ancião responde: estes são os que vêm da grande tribulação. E grande tribulação aqui não é um período histórico específico. Grande tribulação é a vida. São os exilados sírios, são os sem-tetos no centro da cidade de São Paulo. É você que está desempregado, é você que foi abandonada pelo seu marido, é você, marido, que foi abandonado pela sua mulher. É a vida, é a grande tribulação, é o vale de lágrimas. E no vale de lágrimas, nós somos obrigados a carregar a cruz. A minha e a sua cruz. Eu tenho que carregar a minha, você tem que carregar a sua cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz. Sua, não a do Ricardo Gondim. Você carrega a sua. Portanto, o peso da cruz sobre os seus ombros depende muito do peso que você dá a essa cruz. Portanto, 4 pessoas que são símbolos de cada um de nós carregaram a cruz numa sexta-feira em Jerusalém. E cada um deles representa um tipo de atitude diante da cruz. Quem é o primeiro? O primeiro é Simão, o Cirineu, um peregrino do norte da África,
que está andando na cidade de Jerusalém sem saber direito, que ele não conhece onde fica o endereço X, ele não conhece o endereço Y, ele está chegando na cidade, vem do campo. E quando ele está andando na cidade meio perdidão, como um matuto do interior do Ceará que chega no centro da cidade de São Paulo, o Simão Cirineu, ele vê uma procissão, 3 homens carregando a cruz e um deles cai. Um deles cai. O que caiu chamava-se Jesus de Nazaré. Preste atenção, você que considera um fracassado, porque você não consegue carregar a sua cruz. Jesus também caiu debaixo da cruz dele. Preste atenção, você que se considera um falido, porque você não conseguiu carregar a sua cruz, e você já caiu muitas vezes. Presta atenção. Jesus fraquejou, não teve forças, caiu. E os soldados forçam o Cirineu a carregar a cruz. Ele deve ter se assombrado. Imagine a rota. Imagine os soldados da rota com um fuzil na mão, obrigando você a fazer alguma coisa. Imagine os soldados do BOPE forçando você a fazer alguma coisa. Os caras botaram um fuzil na cara dele, botaram uma pistola na cara dele e disse: você carrega essa cruz. Naquela época não tinha fuzil, nem tinha pistola. Colocaram uma lança. Colocaram uma espada. E ele, diz o ditado popular, quem tem juízo obedece. Ele obedeceu. Colocou o ombro debaixo da cruz e carregou a cruz de uma outra pessoa, sem entender nada do que estava rolando. Ele não entendeu nada do processo de Pilatos, ele não entendeu nada do que estava acontecendo com Herodes, ele não entendia nada da política imperial de Roma, ele não entendia nada do sinédrio e das mutretas que aconteciam entre os sacerdotes, ele não entendia nada. E eu fico imaginando Simão Cirineu carregando uma cruz sem entender lhufas do que estava ali acontecendo. Porque o pior castigo na vida não é ser castigado. O pior castigo consiste em ficar no escuro quando a gente sofre. A ausência de respostas para ele, Simão Cirineu, foi o maior tormento. Não era difícil para ele carregar a cruz, afinal de contas ele devia ser forte. Difícil para ele era carregar uma cruz sem entender por que ele estava sendo forçado. Veja o drama dessa pessoa, porque é o seu drama muitas vezes, que tem que carregar a sua cruz e você não sabe porquê, os porquês do seu sofrimento. E aí nós temos uma tendência humana de atribuir isso à sina, atribuímos isso à lei do karma, a gente atribui isso à vontade de Deus, é porque Deus quer, a gente atribui isso a um ataque do diabo, é o diabo que está me forçando. E a gente fica com uma tristeza enorme na nossa vida, porque além da gente estar sofrendo, nós não temos respostas. E a tristeza que escorre pelos olhos, e a gente dá o nome dessa tristeza de lágrimas, não expressa a maior dor, porque a maior dor é aquela que inunda o coração quando a gente não tem respostas. Lembram de Jó? Muita gente aqui não conhece o livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético da Bíblia, é uma poesia. Jó perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu todos os bens. Ele foi dormir rico e acordou pobre. E de uma só tacada,
ele perdeu todos os filhos, 10. Tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. De uma só tacada. Todos morreram porque eles estavam debaixo de um abrigo. O abrigo caiu e os 10 morreram. E não só perdeu todos os filhos, como o corpo dele foi coberto de úlceras, chagado. Aí você diz assim, qual é o maior sofrimento? Perder tudo? Perder os filhos? Qual é o maior sofrimento? Ver o corpo inteiro feito uma ferida? Qual é o maior sofrimento? O maior sofrimento não veio do que ele perdeu e nem da dor da doença. O maior sofrimento veio primeiro pela boca da sua mulher. Esse é o maior sofrimento que Jó vai atravessar. A boca da sua mulher. Que olha para ele e diz assim, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre assim. Morre dessa maneira, com amargor na boca. Morre assim, com a alma azeda. Amaldiçoa Deus e que seja o teu último fôlego uma maldição dirigida a Deus. Olha que conselho. Qual foi o maior sofrimento de Jó? Ainda não foi o conselho da sua mulher, porque afinal de contas, apesar dela dar esse conselho a Jó, ela ficou com ele. O maior sofrimento de Jó veio dos seus amigos. Põe grandes aspas aí nesses amigos. Ele faz. Jó, o cara está sofrendo, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, o corpo está uma úlcera só. Aí chega um amigo e diz assim para ele, Jó, você ajudava os outros, o que foi que aconteceu? De que adianta ajudar os outros se é para morrer do jeito que você vai morrer? Olha aqui, amigo, você perdeu o seu tempo sendo bom. Depois chega um segundo amigo, chamado Bildade. E o Bildade chega para ele e diz, já entendi. Não, eu entendi. O seu sofrimento é fruto do seu pecado. Porque Deus não dá sofrimento a ninguém a não ser que ele tenha pecado. Você é pecador, Jó. Olha o sofrimento do homem, além dele estar arrasado, ele ainda tem que lidar com uma culpa que é introjetada de fora para dentro do coração dele. E aí, por último, vem um Eliú. E o Eliú diz assim, ô Jó, o Deus que você serve é alto demais, majestoso demais, inacessível demais, e é por isso que você está sofrendo, que você não teve acesso direto a esse Deus. A maior dor que alguém pode sofrer é no meio da dor não saber dar respostas para o seu sofrimento. E a consciência que nós temos que ter para superarmos o cansaço da vida é o seguinte: eu não importo, eu não sei da sua história, eu não conheço a história de todo mundo aqui. Mas eu não tenho acesso a você que está nos acompanhando pela internet, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus não está pegando no seu pé. Eu sei que não tem nenhuma dívida contra você no céu, porque toda dívida já foi anulada em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que o diabo não está rondando e destruindo com a sua casa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tenho certeza absoluta de que não tem nenhuma lei que esteja condenando você eternamente por predestinação, porque se tiver, o amor de Deus é maior do que toda a justiça. Eu sei. Então alivie a sua dor, como deve ter aliviado o coração Simão Cirineu. Eu estou carregando uma cruz, mas eu não tenho nada a ver com isso aqui. O segundo personagem aqui que carrega a cruz é Dimas, que a gente conhece como o bom ladrão.
O Dimas, ele não se arrependeu. Outro evangelho diz que Dimas reconheceu que estava lá porque merecia. Crucificado na cruz, ele disse: eu sei que estou aqui porque mereço. Ele foi forçado, claro, a carregar a cruz dele. Mas quando ele aceitou quem ele era, quando ele aceitou a sua história, a cruz ficou mais leve, menos pesada. Sabe por quê? Porque tem um princípio que cabe em você. Se você tiver coragem de reconhecer o seu fracasso, se você tiver coragem de reconhecer a sua derrota, carregar a cruz que vem dessa derrota é mais fácil. É mais fácil. Porque quem reconhece as suas culpas abre as portas para um novo começo. E aqui no texto, o, entre aspas, bom ladrão, ao reconhecer as culpas dele, abriu o caminho para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E aqui é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia. Os que se veem mais frágeis, mais falidos, os que são mais dependentes de uma misericórdia extraordinária de Deus, são os mais salvos. Porque a mensagem cristã não é, a princípio, uma mensagem de sucesso. A mensagem de Jesus é, a princípio, uma mensagem de derrota. Começa com derrota. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para os salvos, eu não vim para gente de bem, eu não vim para homens de bem, eu não vim para famílias de bem, eu vim para gente fracassada. Porque os de bem não precisam de mim, eu vim para os que estão perdidos. E a mensagem cristã é a seguinte: homens e mulheres agarrados à misericórdia, igual um náufrago que se agarra numa tábua. Homens e mulheres agarrados a misericórdias, igual a um perdido que se agarra a uma bússola. Tem melhores chances de ser salvo do que o soberbo, o que anda por cima da carne seca, o que olha para todo mundo de cima. A mensagem do Evangelho é de gente igual ao Dimas, o bom ladrão, que se não fosse a graça, naquele último instante, ele estaria perdido. E tinha uma pessoa aqui na Bethesda que um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu não gosto dessa história desse ladrão que foi salvo na cruz. Eu digo: por quê? Ele disse: pastor, eu não acho justo, eu dou aqui minha vida, estou servindo Jesus a vida inteira. Aquele cara espertinho na última hora conseguiu ir para o céu. Aí eu falei assim, eu nunca respondi a ele não, e fiquei com esse negócio na minha cabeça. Essa semana eu estava pensando, é muita prepotência de quem acha que na última hora tem uma conta gorda com Deus, entendeu? Que tem muita poupança com Deus. Eu também vou ser salvo igual esse ladrão na última hora. Porque no meu último suspiro, eu ainda assim vou ter que me agarrar à graça. No meu último suspiro, eu ainda dependo da misericórdia de Deus. Paulo diz isso quando ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio salvar os perdidos, dos quais
eu sou o principal, eu sou esse ladrão. E a única coisa que Deus requer de mim é: Ricardo, ande pianinho na vida, ande pianinho na vida, agarrado à minha graça, porque em você mesmo você não tem nada. Você é como esse ladrão que precisa o tempo inteiro estar se reconhecendo como um perdido, que precisa da misericórdia de Deus no último momento. E aí é assim, e é lindo desse ladrão é o seguinte: amigo, as suas falhas do passado não são ocasião para Deus apontar o dedo e lhe destruir. As suas falhas do passado são, na verdade, o trampolim para o céu. Esse ladrão foi salvo porque ele reconheceu as falhas do passado. Eu estou aqui porque mereço. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, as minhas derrotas passadas não precisam ser o motivo do meu atraso. As minhas derrotas passadas podem ser para mim como um vento de popa. O vento de popa no barquinho que empurra ele para o porto. O meu pecado, está ouvindo o diabo? O meu pecado, que seria motivo de você me acusar, é o vento de popa que o Espírito Santo me empurra para o céu. Sabe por quê? Porque quando eu estou frágil, aí é que eu estou forte. Quando eu me vejo pecador, aí eu me agarro na misericórdia. E quando eu estou consciente de que nada tenho em mim mesmo, eu sou alvo da graça de Deus, que derrama a sua graça exatamente sobre quem não merece. Aleluia! Mas tem um mau ladrão. E o mau ladrão, que a tradição católica chama de Gestas, não está na Bíblia o nome dele, nem do Dimas, nem dele. É uma tradição, na tradição católica, que ele chamava Gestas, mau ladrão. Ele também morreu. Foi crucificado. Lembram que 4 homens carregaram cruz? Simão o Cirineu, Dimas, Gestas, o mau ladrão. E o mau ladrão foi condenado pelos crimes iguaizinhos ao do companheiro dele. Só que a atitude dele era diferente do outro ladrão. E a atitude dele era a atitude de um homem que não se reconciliou consigo mesmo. E quem não se reconcilia consigo mesmo tem necessidade de vomitar a sua indisposição nos outros. Quem não reconhece a si mesmo e não se reconcilia consigo mesmo, tem necessidade de vomitar nos outros aquilo que ele rejeita dentro dele mesmo. E é o que esse ladrão faz na cruz. Ele está sendo crucificado e ao invés dele fazer ali uma contabilidade de vida e você está morrendo, cara. Sabe o que ele faz? Oh, Jesus, você salvou os outros, agora salva-te a ti mesmo. Você não é o Filho de Deus? Desce daí. Você não é o tal. Cara, o que você tem a ver com Jesus? Olha pela tua própria vida, tu vai morrer daqui a pouco. E ao invés dele olhar para ele mesmo, ele está olhando para o outro. Ele tem uma trave do tamanho de um dormente de trem, de trilho de trem no olho, e ele está preocupado com o argueiro que ele pode achar na vida de Jesus. Porque essa é a história de todos nós, quando carregamos as nossas cruzes. A gente fica projetando nos outros, porque a gente não tem coragem de se reconciliar comigo mesmo. A história da Bíblia toda é assim. Adão, por que você agiu assim, Adão? Eu me comportei assim porque eu tinha altos planos de ser igual a Deus. Caim, por que você matou o seu irmão Abel? Porque eu tinha uma inveja santa de também ser favorecido por Deus.
Acã, meu amigo, por que você roubou a igreja? Por que você roubou o acampamento de Israel, Acã, que eram os despojos de guerra? Porque eu vivi no Egito, pobre. E agora eu estava com essa vontade de ter alguma coisa. A pobreza me fez roubar. Davi, meu amigo Davi, por que você foi matar o seu companheiro, o seu parceiro? Por que você assassinou Urias, Davi? Porque eu amava Israel demais para deixar que o meu adultério corrompesse o reino de Israel. Salomão, meu amigo, o que foi que deu em você, o mais sábio de todos os homens, ter se tornado um homem com tanto apetite pelo supérfluo? Porque eu aprendi na casa de Davi, meu pai, a desfrutar do bom e do melhor. Judas, por que você vendeu Jesus por um preço tão barato, tão vil? 30 moedas de prata pelo seu amigo. Mas Jesus frustrou os meus ideais mais caros. Por que o mau ladrão ataca Jesus? Por que ele tenta projetar em Jesus aquilo que ele tem? E esse é um problema que muita gente tem ao carregar a sua própria cruz. Que ódio sem sentido é esse que você tem por Jesus? O que foi que Jesus lhe fez de mal? Para no último suspiro de vida você estar zombando e escarnecendo dele. O que foi que Jesus lhe fez? Você conhecia Jesus da onde? Sabe por quê? Porque quem não consegue ultrapassar a sua própria vitimização, passa a projetar nos outros a sua sorte. E assume o discurso do acusador. E todo acusador na Bíblia é do diabo. Porque ele é chamado o acusador dos irmãos. Sua revolta se torna mais malvada do que a malvadeza que lhe trouxe para a cruz. A sua inadmissão de quem você é, das trevas que você viveu, de que você precisou de luz a vida inteira, jogam você na maior escuridão, no quarto mais escuro da sua vida. Ele vai descer à sepultura, esse ladrão, logo ele vai descer na sepultura, assim como desceu na sepultura Jesus, e assim como desceu na sepultura o bom ladrão. Os três vão descer à sepultura nesse dia. Mas ele vai descer à sepultura mergulhado em ódio. E você quer uma definição de inferno para mim? É a história de um homem ou de uma mulher que desce à sepultura mergulhado em ódio, em amargura, em ressentimento. Quarta atitude é a de Jesus. Ele carrega a cruz. Ele também estava lá, obrigado? Sim. Mas ele estava obrigado não pelo Império Romano. Ele não estava obrigado por Herodes e nem estava obrigado por Pilatos. Quem obrigou Jesus a ir à cruz? Deus? Não. Porque o amor não implica e não impõe sacrifício a ninguém. O amor não impõe sacrifício a ninguém. Quem colocou Jesus na cruz? Se não foi Deus, se não foi
Herodes, se não foi Pilatos, se não foi César, quem colocou Jesus na cruz? Foi a maior força que existe, a força do amor. O amor impõe a quem ama a disposição de se sacrificar. O amor impõe a quem ama a disposição de se sacrificar. Se você não tem disposição de se sacrificar, você não ama. Isso se aplica com a sua vida, se aplica com seus filhos, se aplica com a sua mulher, se aplica com a sua igreja, se aplica com seu amigo. Quem ama tem disposição de carregar a cruz. Vai para o sofrimento e a cruz não é pesada. E essa palavra Jesus disse no Evangelho de João: por essa razão o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e ninguém tira de mim, eu a livremente ofereço. Você quer um exemplo de uma pessoa que a vida é pesada, é difícil, é complicada, pouco amor? Porque quando a gente ama, a gente acorda de madrugada. Eu sempre conto a história do meu pai. Meu pai foi um preso político. Teve que se reinventar aos 40 anos de idade, porque foi expulso das Forças Armadas. Teve que voltar para a faculdade, estudou. A gente não tinha carro na nossa casa, não tinha automóvel, a gente andava de ônibus. Eu andei de ônibus até os meus 18 anos de idade, quando comprei o meu primeiro carro. Eu comprei o meu primeiro carro. Meu pai não tinha carro. E talvez seja essa uma dor que eu carrego comigo, de eu nunca ter dito a ele: 10 para as 6 da manhã todos os dias. 10 para as 6 da manhã, 5h50. Tocava o despertador na minha casa. Eu ouvia o despertador tocar no quarto do meu pai, ele se arrumar e pegar o ônibus para ir dar aula. Ele era professor secundário. E eu pensava, e meu pai dava aula os 3 turnos, de manhã, à tarde e dava aula à noite. E sábado e domingo ele passava corrigindo provas, corrigindo o trabalho dos alunos. E eu penso para mim, quanto sacrifício do meu velho pai, quanto sacrifício. Mas sabe, era eu que via o sacrifício, ele não via. Para ele acordar de manhã e pegar o ônibus, e trabalhar, e passar o dia inteiro no batente, não era sacrifício. Por quê? Pelo muito que ele nos amava. A Bíblia diz que Jacó trabalhou, porque ele amava muito Raquel. E Labão, o sogro dele, disse: eu só te dou minha filha se você trabalhar por mim 7 anos. E o texto da Bíblia diz que ele trabalhou os 7 anos para casar com Raquel. E a Bíblia diz assim: e foi como se fosse por um dia. E o texto ainda diz: pelo muito que ele a amava. E aqui está a história de Jesus. Ele veio para os que eram seus, os seus não o reconheceram. Quando fazia o bem, diziam que ele era um endemoniado. Quando falava, as pessoas diziam: os argumentos desse homem só servem para ralé. Foi mal querido pelos irmãos, que não entenderam quem ele era. Sofreu preconceito por ser de Nazaré. Padeceu por não pertencer à elite sacerdotal da época. Na hora em que ele mais precisou, os amigos estavam dormindo. Foi crucificado. E não achou que tudo isso que ele passou tinha sido sacrifício. Era uma doação de si. Era uma doação de si, porque quem ama não faz contas. Quem ama não faz contas. Quem ama carrega a cruz. E eu quero dizer para você, meu amigo, você está resmungando, você está reclamando. Deve ter 3 razões. Uma é que você é como Simão Sirineu, que não está entendendo nada da vida. Segundo,
é que você deve ser como um mau ladrão, que não se reconhece. Terceiro, é que você não está se comportando como o bom ladrão. De olhar para a sua história de vida errada, feia, e não entender que essa história de vida é a sua pedra de arranque para o reino de Deus. É onde você põe o pé para pular para dentro do reino de Deus. É exatamente a sua história de vida falida, porque o Evangelho veio para os falidos. Ou você não tem a atitude de Jesus, que ama, e quem ama, põe sim o ombro na cruz e carrega, porque quem ama não mede sacrifícios. E eu quero desafiar você hoje a ter essa mesma atitude, para que o peso da vida não sobrecarregue tanto os seus ombros. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida é essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.